galera, beleza? Voltamos aqui com mais um vídeo no canal Coruja Química. Hoje nós vamos dar continuidade ao tema de configuração eletrônica. O primeiro vídeo, a primeira parte do vídeo, que é sobre distribuição eletrônica, camadas eletrônicas, diagrama de Pauling, vai estar aparecendo aí no card para vocês. E hoje nós vamos falar sobre números quânticos, beleza? Mas antes de qualquer coisa, já larga o like aí, compartilha com a galera. Se você não é inscrito, se inscreve agora e ative o sininho para não ficar, para não perder nada, ficar por dentro de tudo. E divulga pra galera, mano, porque isso vai me ajudar muito. Eu preciso bater a meta de 1.000 inscritos e 4.000 horas assistidas. Muita coisa. E ainda mais agora que o canal tá começando. Mas eu preciso muito da ajuda de vocês para que eu consiga, monetizar o canal e profissionalizar cada vez mais esse projeto para a gente só crescer nesse projeto aqui, beleza? Me siga nas redes sociais também, né? No Instagram é @dg.kim e no Facebook é a página Coruja Química. Se você quiser apoiar financeiramente o canal, é através do PicPay, no QR Code que está aparecendo aí na tela, ou então no link que está lá na descrição. Mas sem delongas, sem enrolação, e sem outras coisas, vamos avançando. Os números quânticos, a gente tem alguns números quânticos e para que eles servem, né? A gente começa, através dos números quânticos, a gente identifica qual é as camadas energéticas que esse elétron está, o subnível, a posição orbital, a rotação desse elétron. Então, vamos. A gente tem o primeiro número quântico, a gente tem 4 números quânticos: número quântico principal, número quântico secundário, número quântico magnético e o spin, ou magnético de spin. O primeiro é o número quântico principal, e o número quântico principal ele vai referir, vai estar falando das camadas energéticas, o nível energético. Então, a gente vai ver um exemplo no final, mas, por exemplo, quando a gente tem sei lá, 4s2, aquele 4 da frente é o número quântico principal. Isso quer dizer que aquele elétron que a gente está analisando, ele está na 4ª camada, entendeu? No 4º nível energético. Outra coisa também é que toda vez que a gente fala de números quânticos, lembra do modelo atômico de Bohr, que ele fala da energia quantizada, quantidade de energia. É isso que a gente vai estar trabalhando, beleza? E aí a gente tem o segundo número quântico, que é o número quântico secundário. Só voltando aqui, o número quântico principal, ele é representado pela letra N, ok? E aí a gente avança para o número quântico secundário. O número quântico secundário, ele é representado pela letra L. Guarda isso aqui, além de saber qual é a representação do número quântico, a gente vai usar essa informação principalmente do número quântico secundário mais à frente. Mas olha só, o número quântico secundário, ele vai representar o subnível energético. Então, a gente tem 4 subníveis. Opa, cadê minha caneta? A gente tem o subnível S, subnível P, subnível D e subnível F. Ok? S, P, D e F. E cada subnível desse, eles têm um número referente. Então, o S vai ser 0, o P vai ser 1, o D vai ser 2 e o F vai ser 3. Beleza? Então, por exemplo, se a gente tem, de novo, voltando no exemplo do 4s2. O 4 é o número quântico principal, falando que você está na 4ª camada, no 4º nível. O S é o número quântico secundário. E aqui a gente vê que o S tem número quântico 0. Então, o número quântico secundário seria 0.
beleza? E agora, aqui na frente, número quântico magnético. Presta atenção, o número quântico magnético ele vai representar os orbitais do subnível. E o número quântico magnético ele vai ser de menos L, tá vendo aqui? De menos L até mais L. Douglas, que L é esse? O L que a gente viu no slide anterior sobre número quântico secundário. Então, o S ele vai ser zero. Então, a gente vai de menos zero até mais zero. Não existe menos zero até mais zero, então vai ser só zero. Só que aqui, ó, o número quântico do P é 1. Então, a gente vai de menos 1 até mais 1. Então, ó, menos 1, 0, mais 1. Entendeu? Agora, ó, número quântico secundário do D é 2. Então, vai ser, ó, menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2. O F é 3. Então, ó, de menos 3 até mais 3. De menos L até mais L. Então, vai ser menos 3, menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2, mais 3. Fácil, né? Bem tranquilinho mesmo. O que esses quadradinhos querem dizer? Esses quadradinhos é uma representação do que a gente chama de orbital. E vamos lá. Orbital é o local com maior probabilidade de você encontrar um elétron. Por quê? Porque o elétron ele tem aquela dualidade onda-partícula. Então a gente não consegue dizer exatamente onde o elétron está. Pensa como se fosse uma hélice de um ventilador, em que você sabe que o ventilador tem 3 hélices, só que quando o ventilador está ligado, você não consegue dizer onde exatamente está a terceira hélice. Mas você sabe que naquele vulto que você está vendo, a hélice está ali. Então você fala, olha, eu não posso te dizer onde a hélice está, mas eu posso te dizer um local onde provavelmente você vai encontrar, que é naquele local ali. É a mesma coisa com os orbitais. Você não pode dizer, né, exatamente, você não consegue dizer onde está o elétron, por conta da dualidade onda-partícula. Mas você tem os locais com maior probabilidade de você encontrar aquele elétron. E aí é o que a gente chama de orbital. Então, cada quadradinho desse representa, né, uma representação do orbital. E olha só, a gente tem os orbitais tipo S, os orbitais tipo P, orbitais tipo D e orbitais tipo F. Então, ó, tá vendo? Cada tipo de orbital ele tem uma forma, uma orientação diferente. Ó, aqui a gente só tem um tipo de orbital. Aqui a gente tem 3. Aqui a gente tem 5. E aqui a gente tem 7 orbitais. Percebe? Quadradinhos, 7 quadradinhos, 7 tipos de orbital. Entendeu? Então, aqui as coisas vão ganhando um pouco mais de significado para a gente. O spin, ele vai dizer a rotação do elétron. Se o elétron ele roda nessa direção, o spin dele vai estar para cima. Beleza? Ó, aqui, macete do dedão, ó. Rodando para cá, spin para cima. Se ele roda para cá, o spin vai ser para baixo. Por que os elétrons eles têm rotação diferente? Porque o elétron eles têm carga negativa e cargas iguais elas vão se repelir. Então, para diminuir a repulsão no orbital, eles vão girar em sentidos opostos para diminuir a repulsão. Buscar de todas as formas diminuir a repulsão, né, eletrônica das cargas. E aí, a gente tem, quando o spin do elétron está para cima, o valor de spin dele vai ser menos meio. Não confunde, tá? Quando o spin dele está para baixo, o valor do spin dele vai ser mais meio. Não confunde, porque vocês vão tender a errar, porque tipo para cima positivo, para baixo negativo, nem sempre, beleza? Nesse caso do spin, se o spin é para cima é menos meio e para baixo é mais meio. Show? Outras formas da gente diminuir a repulsão dos elétrons é seguindo duas regras principais.
o princípio da exclusão de Pauli e a regra de Rand, ok? O princípio da exclusão de Pauli, ela vai falar, ó, os elétrons só serão emparelhados quando não houverem mais orbitais vazios. E a regra de Rand, conforme for ocorrendo o emparelhamento dos elétrons em um orbital, eles serão emparelhados com elétrons de spin diferente, para que haja um aumento da estabilidade do orbital. Vamos lá, o que essas regras querem dizer? Juntando as duas, vamos supor que eu tenha um P4 aqui. Primeira coisa que a gente tem que fazer é a distribuição dos elétrons de forma que eles fiquem desemparelhados. Lembra que eles tendem a se repelir. Então, essas regras elas vão explicar como os elétrons conseguem se organizar nos orbitais de forma que diminua a repulsão entre eles. Então, primeira coisa, se eles tendem a se repelir, a gente vai buscar botar eles separados. Pensa que você tem uma pessoa na sala que você não gosta dela. Então você não vai querer sentar perto dessa pessoa, você vai querer sentar longe dessa pessoa, distante dessa pessoa. Então, primeiro, desemparelhado. Então, ó, vamos lá. E outra, com o spin para cima. Então, beleza. 1, 2, 3. Ok, eles estão aqui. Tenho 3, só que ainda falta um elétron. Agora a gente vai colocar com o spin para baixo. E emparelhado, né? Porque agora não tem mais jeito. Então, ó, a gente fez a distribuição, beleza. Por que um está com o spin para cima e o outro está com o spin para baixo? Porque eles vão estar rodando em sentidos diferentes, ok? Então, de novo, voltando para aquele exemplo, né, de se tem uma pessoa na sua sala que você não gosta, você não vai buscar sentar perto dela. Só que, cara, só sobrou aquele lugar. Então você vai sentar ali. Só que você não vai ficar, tipo, toda hora, né, próximo e tal. Você vai querer minimizar a proximidade, entendeu? E é isso que acontece. Quando você começa a colocar elétrons emparelhados, eles vão estar emparelhados, né, no mesmo orbital, só que eles vão estar com spin de sentidos diferentes, tendo rotação diferente. E aí a sua repulsão vai diminuir. Agora, uma coisa muito importante, você não pode fazer isso aqui, ó, fazer com eles emparelhados. Então, vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Não. Porque aqui você tem um orbital vazio, entendeu? Então, você tem que fazer desse jeito aqui de cima. Agora, percebe, cada orbital só cabe em 2 elétrons. Então, por isso que cada subnível vai ter uma quantidade específica de elétrons que ele vai suportar, que ele vai aguentar. Porque, olha só, o S só tem um orbital. Então, aqui, ó, 1, 2. Então, S, 2. Vou até fazer de uma corzinha diferente aqui. Fazer de verde. Então, ó, S, 2. Agora aqui o P, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. P, 6. O D vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui, ó, eu só fiz assim porque a gente não está fazendo distribuição nenhuma. Então, ó, D, 10. O F vai ser 14, ó, do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. F, 14. Entendeu? Ah, como é que eu sei que... Pô, outra coisa. Se cada orbital cabem 2 elétrons só, então, gente, obviamente que a quantidade que o subnível vai aguentar de elétrons, né, a quantidade que ele vai ter de elétrons no máximo, é o dobro da quantidade de orbitais que ele tem. Então, aqui o S só tem um orbital, então vai ser S2, que é 1 vezes 2, é o dobro. Aqui a gente tem 3 orbitais, então 2 vezes 3, 6. Aqui a gente tem 5 orbitais.
5 vezes 2, 10. Aqui a gente tem 7. Opa, deixa eu mudar aqui. Aqui a gente tem 7 orbitais. 7 vezes 2, 14. Simples, né? Vamos lá. Quais os números quânticos do elétron mais energético do átomo de ferro? Ó, presta atenção, porque aqui está falando do elétron mais energético. Lembrando da aula de distribuição eletrônica, o diagrama de Pauling ele vai fazer a distribuição de acordo com a ordem crescente de energia. Então, se eu fiz essa distribuição eletrônica aqui, usando o diagrama de Pauling, e o diagrama de Pauling segue em a ordem crescente de energia, qual vai ser o elétron mais energético? Isso aí que você acabou de falar, o elétron que a gente adicionou por último. Então, a gente vai estar falando desse cara aqui, mais especificamente do sexto elétron que a gente adicionou. Beleza? Deixa eu botar aqui, ó. Selecionar. Aqui, ó, vai ser o sexto elétron. Ok? Então, vamos lá. Então, vou trazer isso aqui para cá. Ó. É o 3D6. Beleza. A gente tem número quântico principal, a gente tem número quântico secundário, a gente tem número quântico magnético e a gente tem número quântico magnético de spin ou número quântico de spin. Número quântico principal, a gente vai estar falando do nível desse elemento, né? Dessa distribuição eletrônica, o nível desse elétron. Se aqui o nível é 3, né? O nível é dado pela camada, pelo primeiro número que a gente coloca aqui, então meu número quântico principal é 3. Beleza? Número quântico secundário, ele fala do subnível. Meu subnível é D. E aí a gente lembra, nesse slide aqui atrás, que ó, o D vai ser 2, ok? Deixa eu ver se tem aqui, ó. Ah lá, ó. O D é 2. Então, vamos lá para frente. Se o número quântico é 2, o D, então, vou botar aqui até, ó, D, que é igual a 2. Beleza? Ou então não, vamos botar direto mesmo. Agora, número quântico magnético. Lembra que o magnético é de menos L até mais L. Então, vai ser de menos 2 até mais 2. Então, vamos fazer aqui, ó. Menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2. Agora, a gente faz os orbitais. Pá, pá. Beleza. Vamos lá. Quantos elétrons a gente tem para distribuir? 6. Então, a gente vai fazer a distribuição deles. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. A gente tem 6 elétrons aqui. O elétron mais energético, ou seja, o último que a gente adicionou, ele parou em que orbital? Orbital menos 2. Então, meu número quântico magnético vai ser menos 2. Show? Agora o magnético de spin. Lembrando que quando o spin está para cima, né, é menos meio, e spin para baixo, mais meio. A gente adicionou o último elétron com spin para baixo. Então, aqui meu magnético de spin, o meu spin vai ser mais meio, mais 1 sobre 2. Beleza? E é isso, pessoal. Bem tranquilo. Assistam às outras aulas. Tem playlist aí de Química Geral. E essa foi a aula que a gente teve sobre configuração eletrônica. A gente ainda vai ter umas outras aulas. A gente vai falar de tabela periódica, configuração eletrônica, mas é uma aula mais para frente, beleza?
Muito obrigado por terem assistido o vídeo até o final. Curta e compartilhe esse vídeo com o pessoal. Vamos bater a meta aí da monetização. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho para não ficar por fora de nada do que está acontecendo. Me siga nas redes sociais, no Instagram é @dg.kim, no Facebook é a página Coruja Química. E se você quer apoiar financeiramente o canal, através do PicPay, pelo QR Code que está aparecendo na tela, ou então o link que está aí na descrição. Muito obrigado, até o próximo vídeo e valeu!